Meio-dia e 23 minutos, meio-dia e 23, ao vivo com o Mix Cidade aqui na nossa Rádio Mix AM 770. Depois desse bate-papo com o nosso querido amigo Caio, deixa eu ver aqui, a Mariana Baião, amiga do Caio, fala, manda um beijo para Pirapó, que é Pirapora. Beijo para todo mundo de Pirapora também, não é? Você que está aí nos ouvindo, radinho ligado aqui na Mix, obrigado a todos pela companhia aqui no nosso programa. Tem algumas perguntas que já estão chegando. A doutora Fernanda já está aqui conosco. A gente vai falar de direito previdenciário daqui a pouquinho. Já o doutor Maicon chega por aqui também. Quando o doutor Maicon não chega, não tem problema. A gente vai desenrolando aqui, com a doutora Fernanda, que é especialista em direito previdenciário. Ela já está aqui comigo. Doutora Fernanda, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Diego, obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui para conversar sobre o que precisar, né? Direito previdenciário, um assunto sempre em pauta, no momento da pandemia, pós-pandemia, e as pessoas com dúvidas em relação a como fazer, como está a abertura do INSS, em relação a todos esses serviços e benefícios. Pois é, está fechado ainda. Tá fechado ainda. Estava previsto para reabrir, porém não foi reaberto. Determinaram novamente o adiamento. Isso vem acontecendo já faz algum tempo. Sempre que se aproxima a data em que eles sugerem para abertura, próximo da data eles vão e prorrogam a abertura oficial do INSS. Até agora ainda não foi aberto. Por enquanto, digital. Até agora, as pessoas vão utilizando serviços digitais. Ontem, doutora Fernanda, nós recebemos aqui várias perguntas de vários ouvintes preocupados com a prova de vida. Prova de vida tem sido feita pelos bancos, onde muitas pessoas recebem, mas algumas pessoas têm que fazer no INSS. Como é que funciona essa questão da prova de vida? Vamos lá. Isso é até uma notícia recente. A prova de vida, primeiro ponto, ninguém pode ter o benefício suspenso durante esse momento pela não comprovação da prova de vida. Então o INSS não pode suspender um benefício se aconteceu alguma coisa, a pessoa não conseguiu fazer a prova de vida. Como que ela está funcionando agora? A partir do dia 20, então isso é bem recente, foi criado no sistema do INSS o sistema de biometria facial, para que a pessoa possa, através de forma online, fazer essa validação, essa autenticação da prova de vida. Quem são as pessoas que devem fazer isso? É o INSS que está convocando. Então, primeiramente, o INSS convoca 500 mil pessoas para que essas pessoas façam a prova de vida. Ou seja, se a pessoa estiver com o nome nessa primeira listagem, ela deve fazer essa prova de vida via digital. Esse é o primeiro ponto. Então, se ela não tiver, ela, por enquanto, não faz nada, aguarda o INSS chamar. Quem o INSS chama, faz via digital. Como fazer isso? Através do aplicativo pelo celular. A pessoa precisa baixar o aplicativo do Meu INSS no celular dela, ou do governo, e nesse aplicativo vai fazer a leitura, a biometria facial, em que o aplicativo vai pedir para a pessoa virar o rosto para a esquerda, direita, para cima, para o lado, para captar a imagem facial da pessoa, e também vai bater os dados dela com os dados do cadastro eleitoral, ou no caso do Detran. Muito bem, é interessante, até essa movimentação, para que a pessoa não tente burlar o sistema, coloque uma foto ali, por exemplo, da pessoa tentando simular alguma coisa, porque bandidagem hoje em dia está crescendo, Mas vale dizer, são 500 mil pessoas que serão convocadas por SMS, ou pelo 135, ou por e-mail. Isso mesmo. Se você não foi convocado, não precisa fazer. Isso, nesse primeiro momento. Daí depois, quem fizer essa biometria através dessa convocação, isso está validado, não precisa refazer novamente, isso é válido. E isso é um projeto piloto, então tem uma estimativa de que esse projeto alcance e abranja mais pessoas até o final do ano. Muito bem. E pessoas que não tiverem acesso à internet, por exemplo, podem fazer ao banco. É que isso é uma facilidade para
pessoas fazerem o uso da prova de vida. Ou seja, tem pessoas, doutora Fernanda, que estão preocupadas, por exemplo, venceu minha prova de vida em abril, em março, eu não fiz, será que o INSS vai cortar o meu benefício? Não. Não, o INSS não pode cortar o benefício nesse momento por conta da pandemia. Nesse ano, nesse momento, pelo coronavírus, não. Nos outros anos, se a pessoa não fizer, aí sim, aí estamos falando de outro momento, mas nesse momento está expressamente regulamentado que não pode cancelar benefício por isso. Ou seja, na verdade a prova de vida é algo, na verdade, do próprio INSS, de falhas do próprio sistema, por exemplo, a pessoa ter morrido e familiares estarem recebendo o benefício em nome dessas pessoas, não é? Ou de fraudes, de pessoas que criaram benefícios falsos, enfim. Porque geralmente, em regra, o cartório comunica o INSS quando do falecimento da pessoa, né? Isso, exatamente. É um sistema para evitar fraudes e comprovar se naquele ano a pessoa faz ou não direito a tal benefício. Pois é, então tá aí. Então você que ainda não fez a prova de vida, fique tranquilo, mas atento, porque você pode receber uma mensagem no seu celular, pode receber um SMS, um e-mail ou uma ligação do 135. Vale dizer que quando o INSS liga, aparece no identificador 135, né, doutora Fernanda? Normalmente o INSS não... Sim, a forma mais comum são essas três, mas a mais comum é através do e-mail. Se a pessoa recebeu alguma ligação, enfim, ela tiver alguma dúvida se aquilo é verdadeiro ou não, ela pode ligar para o 135, aqui é uma orientação, para confirmar se de fato o nome dela está naquele banco de dados para ela fazer a prova de vida dessa forma, através da biometria. E o celular da pessoa precisa ter pelo menos uma câmera frontal para fazer a captura dessa imagem. Tem que ser um celular um pouquinho mais moderno que os comuns que a gente tem hoje, né? Não pode ser muito antigo também, porque aí não tem como captar a imagem do rosto da pessoa. Tem que ter, um celular tem que ser, na verdade, um smartphone, né, que vai abrigar ali um aplicativo para fazer essa comunicação. 12h30 aqui no Mix Cidade. Tem mensagem de áudio aí? Solta a primeira mensagem, Dom Juan. Vamos ouvir de quem é. Boa tarde a todos da rádio. Eu sou o Walter de Ayambi. Gostaria de saber com a doutora, eu sou aposentado desde 2008 e nunca fiz nenhuma revisão. Eu tenho direito a alguma revisão? Boa tarde para vocês. Tem mais um áudio? 2008. Deu uma cortadinha no áudio do Walter. Um abraço, Walter, para você. Eu ia perguntar isso agora, que eu não tinha entendido direito. 2008 ou 2018, né? O ano exato. Vamos lá. Para solicitar revisão, qualquer tipo que seja, existe um prazo na lei que se chama prazo decadencial. Prazo para solicitar, para fazer o pedido. Aqui eu não estou dizendo, num primeiro momento, se a pessoa tem ou não direito. Estou dizendo o prazo no que qualquer pessoa tem para verificar se pode, possivelmente ou não, fazer uma revisão. O prazo é de 10 anos. Então, no caso dele, já houve o prazo decadencial, venceu em 2018. No caso específico dele, não daria para fazer. Embora, mesmo se estivesse ainda dentro do prazo, revisão não é algo que dá para dizer assim... Olha, dá para fazer ou não dá para fazer. Preciso estudar o caso específico para analisar e verificar se cabe ou não algum tipo. Eu costumo dizer que revisão, só pelo fato do valor estar baixo, isso não. Agora, existem vários tipos de revisões. Existe revisão de erro de data, revisão de cálculo, revisão por não ter incluído um período especial, uma insalubridade, revisão por não ter incluído um período rural, revisão por contribuições maiores, enfim. Aí é o caso específico da pessoa, mas não revisão pelo fato unicamente de o valor do benefício estar sendo um valor pequeno. Muito bem, então tá aí, tá explicadinho aí para o Walter de AMB. Então, quer dizer, não tem revisão sobre valor, tem revisão sobre algumas características ali por um período decadencial que é previsto em lei. Isso. Quando eu digo não tem revisão sobre valor, o que eu estou argumentando, explicando? Muita gente, eu escuto, diz o seguinte: olha, eu me aposentei, eu recebia tanto, e hoje eu recebo tanto, bem menos. Por este argumento, não. Só porque caiu, porque diminuiu o valor da aposentadoria. Isso, por si só, não ganha ação, já vai gerar uma improcedência.
Pode ter revisão sobre algum valor de contribuição? Sim, se a pessoa contribuiu por um valor maior e ali não foi incluído, enfim, pode ter sobre alguma contribuição. Agora, não tem revisão sobre esse argumento genérico que todo mundo diz que minha aposentadoria está baixa. Sim, a aposentadoria está baixa, mas ela se enquadra em algum fundamento de tese revisional? Aí são vários fundamentos. Se ela se enquadrar, aí pode ter direito, se não se enquadrar, daí não terá direito. Muito bem. Então tá aí, tá bem explicadinho para quem está em casa nos ouvindo a partir de agora. O telefone está liberado para você participar, viu? 34044000. O telefone está liberado para você fazer a sua pergunta também. De repente você tem aí a sua pergunta, o seu questionamento a respeito desse assunto, direito previdenciário. De repente você tem alguma dúvida. Daí você pode ligar e perguntar também aqui para a doutora Fernanda. O doutor Marco também já está chegando por aqui, já estava, chegou um pouquinho atrasado, porque ele estava almoçando, estava no rodízio, né? E aí agora chegou. Boa tarde, doutor Marco. Boa tarde, Diego, aos nossos ouvintes. Eu estive naquela churrascaria que você me encomendou e já deixei lá a conta para você pagar, tá ok? Então, você está totalmente enganado, você devia ter deixado pago. Deixou crédito para almoçar lá também? O cara falou que o Diego tem uma conta bem grande lá, que ele tem crédito à vontade. Eu falei, então marca pro Diego, já tá lá, Diego, na sua conta. Sim. Fique tranquilo. Sim. Não sou eu quem ganha milhões. O Dr. Marco parece aquele advogado da série Suits, né? Como é que é o nome do advogado lá? Eu não lembro. Você não tá querendo falar, né? Tá ganhando milhões. Só se for milho para fazer pipoca. milhões de pipoca. Muito bem, 12h35, vamos ao telefone da Mix, 34044000. Alô, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Fernando. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Fernando. Tá ruim o seu áudio, viu? Como é que é? Tá bem ruim o seu áudio. Eu quando vi a voz, hoje podemos estar ouvindo. Não está dando para entender. Deixa eu tirar o voz. 12h35. Tentar melhorar o áudio aí do Fernando. E agora, como é que é? É duro ser velho, né? Melhorou um pouquinho mais. Diego, boa tarde ao pessoal que está fazendo parte da mesa. Boa tarde. Eu entrei na primeira hora e era o Caio, né? Sim. Agora eu não sei porque eu cheguei e estou sem... É a doutora Fernanda Miniti, advogada, especialista em direito previdenciário, e o doutor Maicon Pisani. Doutor Maicon, uma boa tarde aos dois, doutora Fernanda e minha filha, né? Mas, veja bem, Diego, eu espero que você saiba responder o seguinte. Hoje eu estive pela manhã lá no Reduto, onde eu vou todas as tardes, porque o Bruno lá é um jovem da terceira idade. Ô, Fernando, tá difícil de ouvir o seu áudio. Tenta ligar de novo, por gentileza. Tenta ligar novamente, porque acho que não sei se é o rádio dele que está dando retorno, mas não está dando para a gente compreender o que o Fernando tá dizendo. 12h36, tem áudio aí, Dom Juan, do Humberto. Humberto mandou esse áudio, eu não sei se é para a doutora Fernanda, mas vamos ouvir aí. Bota aí o áudio, vamos ouvir. Aí, Diego, você está falando em comida? Estou fazendo aqui um pãozinho caseiro com doce de abóbora aí, ó. Dá uma espiada aí, vamos nessa. A hora que estiver pronto, eu vou aí buscar vocês para comer um pedaço. Olha só, doutora Fernanda, tá no forno já. Gosta de pão caseiro? Uia, pode trazer. Com uma manteiguinha, aí, doutor Maicon? O senhor que é italiano? Rapaz, o jeito que o Diego come, ele vai comer esse pão sozinho, viu? Não vai deixar pra gente aqui, não. Isso é crime de injúria, viu? Crime de injúria. Vou dizer uma coisa. Ô, Roberto, esse pão tá bonito, hein? Pelo amor de Deus, tá muito bonito esse pão aí. Um abraço, obrigado aí pelo rádio ligado também, obrigado pela companhia. Tem mais uma pergunta aqui, doutora Fernanda. A Ivanilde pergunta aqui o seguinte. Boa tarde, Diego. Eu tenho 19 anos de contribuição, 59 anos de idade. Eu não estou contribuindo há 2 anos e meio. Será que eu consigo a aposentadoria por idade aos 60 anos? Vamos lá.
Ela está com 59, né? 59. Esse ano já não é mais 60, esse ano é 60 anos e meio. E vai subindo 6 meses por ano até a idade de 62 anos. E ela vai precisar de 15 de contribuição. Como ela já tem 19, os 15 ela já tem. Sim. Vai faltar apenas ela aguardar ela completar a idade para ela conseguir se aposentar. A única coisa é que, por ela estar sem contribuir, isso não implica na aposentadoria. A aposentadoria, ela completando a idade, ela obtém o benefício. Sim. Porém, acho que é 2 anos e pouco que ela relata que parou de contribuir. 2 anos e meio. De 6 meses até 3 anos, depende do caso específico da pessoa, é um período em que se mantém todos os direitos aos benefícios do INSS, chamado período de graça. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe um período na lei que a pessoa não paga o INSS, ela tem total cobertura. Depois desse período, ela perde alguns benefícios. Por exemplo, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, para a aposentadoria dela, o fato dela não estar pagando, quando ela completar a idade, sem problema algum, sim, se tiver certo esse tempo que ela disse, ela se aposenta. Porém, como ela não está pagando, se ela vier a precisar de um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, aí ela não tem essa cobertura. Ela precisaria voltar a pagar para ela readquirir a qualidade de segurada e assim ter direito ao benefício. Uma dúvida, 12h39. Por exemplo, se ela, o que tem muita gente fazendo hoje em dia, se ela abre uma MEI, por exemplo. O MEI tem direito à cobertura do auxílio-doença também. Tem. Então, quer dizer, ela não deixa mais de ser segurada. Ela volta a ser segurada porque ela está recolhendo o INSS, sim, através da empresa. Isso. O MEI tem direito à aposentadoria por idade e também a auxílio-doença, benefício por incapacidade. É como se estivesse trabalhando. Ela tem as coberturas. Isso. Só que é uma alíquota menor que a pessoa vai paga 5%, só que ela tem que se encaixar, né? Ela vai ter que pagar ali o contador, alguns outros impostos, verificar se de fato ela está exercendo uma atividade laborativa para abrir o MEI. Sim. Mas se tiver, ela tem, em relação à aposentadoria e auxílio-doença, tem direito sim. É uma possibilidade. 12h40, 12h40, vamos ao telefone 34044000. Alô, boa tarde. Boa tarde, Diego, tudo bem? Tudo bem, quem fala? A Francisca do Belinho Meto. Oi, Francisca, pois não, querida? Oi, doutor. Oi. Tá tudo bem com eles aí? Tá tudo bem, tá te ouvindo, deu uma cortadinha na ligação. Graças a Deus. Pode fazer sua pergunta. Oi, Diego. Pode fazer sua pergunta, Francisca. Eu gostaria de perguntar aí para ela, quem fez prova de vida em dezembro, se é obrigado a fazer agora, porque não é só na data de aniversário. Na verdade, agora foi o que eu havia explicado no início do programa. O INSS que está chamando as pessoas. São, no início, 500 mil pessoas que ele vai chamar. Se o INSS te convocar, a senhora é obrigada a fazer essa prova de vida via digital, através da biometria facial. Se o INSS não convocar, por enquanto, não. Pode fazer no banco. Agora, se tiver maiores dificuldades, seu benefício não pode ser suspenso por conta disso. Então, é aguardar o INSS. Se ficou na dúvida, passou a data, era para ter feito, não fui convocada, meu nome não está na lista, liga no 135 e pergunta exatamente sobre seu caso específico. Mas tenha a tranquilidade de que o benefício não pode ser cortado se não vier a ser feita a prova de vida nesse momento da pandemia. Porque assim, doutora, eu fiz dia 16 de dezembro e sempre eu só faço no banco, porque eu não sei tinha essa tecnologia. Acho que os bancos ainda continuam fazendo, né? Sim, os bancos fazem. Isso é uma forma de facilitar. E isso também se a pessoa for convocada. O INSS que vai avisar. Então, ela pode simplesmente ligar no 135 e perguntar. Agora, o INSS não pode cortar o benefício por não ter havido a prova de vida nesse momento da pandemia. Francisca, na verdade, isso que o INSS vai fazer, na verdade, é apenas um teste. Isso. Porém, quem participar do teste já está validado como se fosse feito, e com certeza vai ser feito, a prova de vida. Então, mas, por exemplo, vamos dizer que você recebeu a mensagem e não viu.
você não vai ter o benefício cortado. Você pode ainda fazer pelo banco, pode se informar pelo banco. É o que a doutora Fernanda falou, durante esse período da pandemia, as agências estão fechadas. E mesmo depois que abrir, depois de um certo tempo, é que as coisas vão voltar à normalidade, porque não tem como entupir todas as agências de idosos, principalmente que são do grupo de risco, para poder fazer prova de vida. Então fique tranquila que aos poucos aí, até dezembro, já tem uma nova definição a respeito do assunto e com certeza você vai poder fazer no seu banco ainda. Porque eu sempre faço na caixa, que nem eu falei, eu não tenho celular assim específico para fazer, né, essa prova de vida. Se caso eu desligar direto do telefone, também conta que tá normal, né? Sim, com certeza. E no banco continua podendo fazer no banco, não tem nenhum. Isso é para facilitar, como o Diego havia explicado. Começou isso dia 20, é um teste, é um projeto piloto do INSS para facilitar as pessoas por conta dos bancos estarem cheios. Mas se a senhora tem dificuldade de utilizar a internet, outras pessoas, pode sim ser feita pelo banco, não há problema nenhum. É uma alternativa para melhorar a comunicação entre o INSS e a pessoa. Que quando eu fiz, o rapaz do banco falou, daqui um ano, dona Francisca, você volta. Eu falei, tudo bem. Isso porque ainda estava normal, né? Não tinha pandemia. Não tinha pandemia, né? Francisca, obrigado pela participação, viu, querida? Por nada, Diego, eu que agradeço a vocês e tenham um bom dia aí. E você está aqui no Cantinho do Fogão, viu? Cuidado de esquentar muito aí, viu? Mas também, muito obrigada e Deus abençoe vocês. Um beijo, querida. Outro, tchau. 12h44, o Dr. Maicon, novas tecnologias chegando, né? Impressão de documentos, enfim. Isso é bom para o cidadão, sem que algumas coisas tenham que ser totalmente impostas. Por exemplo, seria ruim se o INSS fizesse uma imposição dessa tecnologia e falasse, não, a partir de amanhã vai ser só digital. Aí acontece como a dona Francisca, né? Não tem, por exemplo, um celular para fazer, aí fica difícil. Mas quando você tem canais para viabilizar o serviço, se torna mais eficiente, né? Quanto mais o sistema digital ou a tecnologia ajudar, no caso do INSS, do contribuinte, do aposentado, porque nós que somos mais novos temos uma certa facilidade com a tecnologia, né? Eu vejo meus avós, eles têm uma certa dificuldade com aquilo, mas tudo que puder facilitar para que a prova de vida ou qualquer outro mecanismo necessário que o INSS exija ajudem aqueles que precisam, é muito bom. Porque tem muitas pessoas, Diego, né, que às vezes não conseguem ir no banco, mas tem ali o neto, tem ali, sei lá, um filho que auxilie e que ajude, né? Isso vai ajudar muitas pessoas aí. Isso é muito válido e é muito bem-vindo. Muito bem. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem uma ouvinte que está fazendo uma pergunta que é o seguinte. Ela não quer que diga aqui o nome dela. A minha mãe tem que fazer a perícia. Sobre a perícia emergencial de 25%, mas eu fico adiando, como é que vai ficar isso? Ela é acamada, já tem 90 anos, não tem como eles vir em casa fazer ou liberar automaticamente? Deixa eu ver aqui. Então, essa perícia emergencial, sabe o que é, Fernanda? Não tem como eles liberarem automaticamente. Eu acredito que ela está falando no acréscimo de 25% da aposentadoria por invalidez para pessoas que têm uma grande invalidez, né? ou, no caso, que precisam de cuidadores. Esse acréscimo, aqui tem uma diferença. Ele pode até ultrapassar o valor do teto do INSS. Então, o que ela está solicitando, o que eu estou entendendo, é a perícia para verificar se ela se enquadra nesse acréscimo de ter o direito de 25% do valor do benefício de aposentadoria por invalidez. Para saber o grau dessa incapacidade, se vai gerar isso, vai precisar da perícia. Não tem como ser feito isso automaticamente e liberar esse valor. Sim, então ela tem que aguardar a volta do INSS. A volta do INSS. Nesse momento, o INSS, as perícias, o INSS está observando via digital. A pessoa junta o documento e ele concede ou não o benefício. Por exemplo,
ele concede naquele mês, aí no mês seguinte junta novamente o documento. Ou o INSS, se ele tem uma data marcada de perícia física, essa perícia não vai ter. Aí o que o INSS está fazendo? Ele cancela a perícia e a pessoa pode enviar, fazer o pedido no meu INSS digital e enviar o laudo. Sim. Tá? Ela pode fazer isso nesse período da pandemia. E essa perícia, e ela vai pedir esse mês e verifica se o INSS concedeu ou não. Se ele não concedeu, se ele concedeu, no mês seguinte ela pode pedir novamente, até voltar às atividades normais e assim ela poder passar por uma perícia de fato com o médico. E não existe perícia em casa, por exemplo? Não está tendo. Quando, por exemplo, o INSS está funcionando normalmente, existe alguma forma do perito ir até a residência? Perito ir até a residência, não. Essas perícias elas são feitas no local do INSS, a perícia dentro do INSS. O que existe, não o perito ir até a casa, dependendo da especialidade, por exemplo, em fórum. O fórum não tem o perito específico da área X. Aí o fórum tem uma parceria, um convênio com o médico tal. Aí a perícia não é realizada dentro do fórum, é dentro do consultório médico. Isso sim. Às vezes vai depender de algum aparelho específico e tal. Agora, a possibilidade do perito do INSS ir até a casa da pessoa, não. Muito bem. 12h49, vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Deve ter caído a ligação. 12h49. São várias perguntas aqui que estão chegando aqui na nossa Rádio Mix. E é um assunto sempre muito importante, não é? Porque todo mundo quer aposentar, né? Já aposentou, doutor Maicon? Quem me dera, falta tempo ainda, Diego. É só falar com a doutora Fernanda, ela falou que acabei de completar 25 anos, Diego, de idade. 25 anos de profissão. Doutora Fernanda me falou aqui... Tô perdendo até os cabelos. Pela aparência do doutor Maicon, já dá para aposentar ele por idade. Agora que os cabelos estão começando a nascer, né? Agora que está começando a crescer. Tá ficando banguela. Não, eu tenho ainda mais quase 25 anos ainda pela frente, ainda para pleitear uma aposentadoria. Agora que tá caindo os dentes de leite? Exatamente. Infelizmente, Diego, eu creio que a minha geração dos 40, né, a nossa geração que já tem 40 anos de idade, vai passar aí, já falamos isso na outra oportunidade, por mais alguma transformação aí, alguma modificação com relação à aposentadoria, né? Sim. Eu acho que quando nós completarmos aí 65 anos, essa geração de hoje, a aposentadoria vai ser para quem tem 75. Nunca vai chegar pra gente. Vai ser... o governo vai dar um jeitinho aí de cortar alguma coisa, fazer alguma coisa, e cada vez mais nós vamos precisar de advogados especialistas na área, né? Com certeza, com certeza. Então, uma pergunta interessante aqui, doutora Fernanda. O João Martins de Almeida está perguntando o seguinte: boa tarde, Diego. Gostaria de saber se podemos pagar o atrasado da minha esposa para ela tentar aposentar. Ela tem 62 anos de idade e apenas 9 de contribuição. O INSS aceita que pague esse período de diferença dos 15 anos aí à vista? Por exemplo, são 6 anos, ele procura a agência e fala: quero pagar esse tempo de contribuição à vista para tentar aposentar. Vamos lá. Essa pergunta ela tem que ser analisada bem cuidadosamente. Por quê? Se a pessoa comprovar que ela trabalhou, existe a possibilidade dela pagar atrasado? Existe. Se ela provar que ela trabalhou. Porque, na verdade, é o seguinte: você chega lá falando, eu quero contribuir porque tem um período que eu não contribuí. Aí você deposita lá, vamos pegar 9% aí de R$1.000, dá R$90. São 6 anos que falta. Me ajuda aí, doutor Marcos. Mas eu acho que o que o ouvinte quis dizer é o seguinte: ele deve ser um contribuinte individual, ok? Eu acho que ele quer pegar o carnê e pagar mês a mês, mas de forma à vista. Então, um exemplo: quanto deu minha contribuição de 6 anos atrás no mês X, mês ele Y? Tem que pagar mês a mês. Não, então, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a pergunta, Diego, que ele deve ter feito seria nesse sentido: o pagamento dos 6 anos de forma à vista, mas mês a mês, e não um único mês. Isso, exatamente isso. Isso é a pergunta dele, só que eu estou certinho na sua colocação. Só que o que o INSS faz? Às vezes dá lá 5 mil, estou inventando. O que o INSS faz? Ao invés de ele distribuir esses 5 mil em 5 parcelas de 1.000, ele joga uma contribuição de 5 mil. Aí a pessoa vai validar um mês. Por isso que eu estou falando que precisa ser feito, ser analisado, dá para fazer, tem
olhar o caso específico e, se for fazer isso com cautela. Esse é um ponto em que é comum isso acontecer, somar tudo e ir para um único mês e não distribuir em todos os outros meses. Um outro ponto, para fazer esse pagamento vai incidir juros e correção do pagamento que a pessoa não pagou. Do período, né? Isso. E também prestar atenção, porque isso não vai entrar como carência. O que é a carência? É o tempo de pagamento pago em dia. Ou seja, se a pessoa precisar de 15 anos, que são 180 meses de carência, esse período para carência não vai dar. Então, olhar o caso específico da pessoa e não só ir pagando, porque pagar, emite até no site do INSS a guia, a pessoa paga. Agora... 9 anos e 1 mês, né? O que pode incidir é alguma coisa depois no valor do benefício, mas muito pouco. Mas 1 mês. mês. E ele sendo que ele queria pagar tantos anos. Ainda vai ter que pagar imposto de renda disso aí. É complicado o negócio. Então tem que ter muito cuidado, viu, João? Calcular também os juros, a multa, para verificar. Porque o que acontece? Às vezes é que ele está falando no sentido de ele antecipar a aposentadoria. Como ela já tem a idade, ele pagar para não esperar muito tempo. Mas se não é o caso gritante de uma espera absurda, é mais vantajoso economicamente para a pessoa ela voltar a pagar, porque ela não vai pagar juros, multa, tal. São 6 anos, né? E vai para ela obter essa aposentadoria ali no futuro. Que então, ou ele paga um pouco para trás, verifica e paga mais um pouco, só que ela não vai valer como carência. Aí não... 6 anos, dos 15 anos que precisa para carência, não vale, porque a carência é tempo de contribuição pago em dia. Entendi. Ele não pagou a carência lá atrás. Não tem como validar um pagamento que não foi feito. Entendi. Então, quer dizer... Olha, pode entrar como tempo de contribuição, mas não vai entrar como carência. Mas não vai servir para ele dar entrada na aposentadoria, então? Depende do tipo da aposentadoria. A aposentadoria por idade precisa de 15 anos de pagamento. Sim. De carência, mas vamos simplificar. Desses 15 anos, não. Então, quer dizer, para o que ele está querendo fazer, que é utilizar da aposentadoria por idade, então não vai ter validade. Nesse caso específico, superficialmente, acredito que não. Muito bem. Então, é porque se fosse assim, Diego, veja bem. Senão todo mundo pagava para trás. Pagava o cara tem a idade, às vezes não atingiu, vai lá, paga. Vamos supor, pago 15 mil, 20 mil reais, que seja. Mas daqui 20 meses, se eu receber um salário no mínimo, eu peguei todo esse dinheiro de volta. Exatamente, é isso. Então, é exatamente essa colocação. Não dá para ir lá e só contribuir, enfim, fala, não, vou pagar os atrasados, porque não conta como carência. Né? Não vai, ele vai estar lá, vai estar recolhido, pode entrar no cálculo do valor do benefício. Isso, ele não vai perder o dinheiro que ele pagou, vai entrar no cálculo, no tempo, tal, mas não vai dar a ele o direito necessariamente de aposentar agora. E isso precisa estudar. Então, o melhor agora é contribuir esses outros 6 anos que faltam o mais rápido possível, voltar a contribuir, porque aí conta, né? Mesmo os 9 de trás e os 6 de agora. Sim, até porque a pessoa está fazendo pagamento. Ela não está tentando retornar, regredir, isso, né? Ela está fazendo durante o período. 12h57, tem mais participações. A Fátima do Abílio Pedro está aí com a gente. Oi, Fátima, boa tarde. Alô? Bom dia, Diego. Oi, Fátima, tá me ouvindo agora? Estou ouvindo. Então, tá bom. Bom dia, Diego, bom dia a todos. Bom dia. Viu, queria perguntar uma coisa para a mulher aí. Doutora Fernanda. Ela entende negócio de aposentadoria sobre essas coisas. Meu marido é aposentado faz muito tempo. Sim. E falam que a pessoa quando aposenta... precisa, vamos supor que nem eu sou casada com ele, nos papéis. É preciso ir lá junto com ele para dizer que eu sou mulher dele, né? Não sei. E para saber também como, se Deus o livre acontecer alguma coisa com ele, eu não quero que aconteça, de doença, qualquer coisa... Eu não sei nada do negócio da aposentadoria dele, sabe? Ô, Fátima, vamos lá então. Você e o seu marido, vocês não são casados no papel, é isso? Sim. Vocês vivem juntos há quanto tempo? Faz 46 anos. E não são casados no papel, Sou casada nos papéis, sim. Então não tem... Então, mas eu não sei nada da senha dele... Tá. Eu nunca fui com ele no banco, porque ele não me leva.
Teve um tempo que ele ficou muito ruim, quase que morreu. Ele deu a senha para o meu filho para receber para ele. Sei. Entendeu? Só que depois que, graças a Deus, ele sarou, aí ele pegou outra vez a senha, entendeu? Entendi. Eu não tenho nada no meu nome lá, na aposentadoria. Entendi. Eu perguntei porque existe diferença. Às vezes a pessoa vive em união estável e aí reconhecimento para uma pensão, enfim. Doutora Fernanda, o que ela está querendo saber... Eu acho que é relativo se acontecer alguma coisa, a pensão por morte. Num primeiro momento, o fato da senhora não ter a senha, acesso, não influencia em nada, até porque o benefício é dele, ele quem é titular nesse momento. Se lá no futuro acontece alguma coisa, a senhora não vai precisar da senha dele para poder acessar o direito, para solicitar um eventual benefício se ele falecer de pensão por morte. Sendo a senhora casada, e se a senhora, eu acredito que deva ter mais que 44 anos... 46 anos. 46 anos, tá? Sim. Então tem acima de 44 anos, a sua pensão, nesse caso, é uma pensão por morte vitalícia. Então, aí bastaria comprovar, fazer o requerimento à época para gerar o direito à pensão por morte para a senhora. Não interfere a senhora ter acesso ou não à senha, a senhora não precisa disso. Até porque o seu benefício, se vier a acontecer alguma coisa, será um benefício de dependente, a senhora é dependente dele e não é a própria segurada que está fazendo esse pedido. Que aí é um novo benefício, isso, né? Aí não é a aposentadoria, aí é a pensão por morte. Aí no caso ele morrer, ela tem que levar somente a certidão de casamento no INSS. E ele está pagando segurado também. Ele está o quê? Ele paga o segurado também. Segurado, seguro. Seguro, Seguro. Então, com relação ao INSS, Diego, acho que acho que eu entendi o que a nossa ouvinte quer dizer. Com relação a aposentadoria, a senhora leva, acho que a certidão, a doutora Fernanda pode confirmar, de casamento, habilita junto ao INSS e ela vai passar a receber de forma vitalícia a aposentadoria dele, caso ele venha a falecer. Porque ele não me dá, ele não fala para mim o número da senha, nada. Então, com relação ao banco, com relação aos valores que ele tem em banco, ou qualquer outro patrimônio, aí no inventário, quando ele falecer, por exemplo, que vocês têm uma casa, um carro, outros bens, aí no inventário você faz o levantamento daí dos valores que estão apurados em conta. Se não tiver, Mike, mas eu não tenho carro, eu não tenho casa, só tenho dinheiro guardado. Aí o advogado, ele pleiteia junto ao juiz um alvará judicial, juntamente com a senhora que é a esposa, e os herdeiros, que são os filhos, e faz o levantamento de todo esse valor que existe numa conta bancária ou numa poupança que seja. Fátima, e essa questão, nesse momento, o benefício é dele. Sim. Né? Ele é aposentado, então assim, vamos por assim dizer, legalmente falando, ele tem o direito de não passar a senha. Vamos dizer que amanhã ou depois aconteça, infelizmente, um problema de saúde, que ele não possa se locomover, enfim. Aí existem meios, inclusive até judiciais, para você como esposa solicitar no banco o acesso à conta bancária por uma invalidez, enfim. Então existe ferramenta para tudo, tá bom, Fátima? Viu, Deus o livre, acontecendo coisa pior, eu recebo a mesma coisa que ele recebe. Valor do benefício. O valor do benefício agora de pensão por morte não mais. Antes da reforma da Previdência era o mesmo valor. Agora mudou o valor e caiu para 50% do valor do benefício, mais 10% por cota de dependente. Então, a princípio, ela vai receber 60%. Seria uma cota. Então, por exemplo, Fátima, do que ela recebe... Não sei se ali tem mais gente que vai concorrer nessa pensão por morte. Do que ele recebe hoje, aproximadamente 60% do que ele recebe, você receberia como pensão por morte. Tá bom? Tá. Obrigada. Deus abençoe, viu? Amém, querida. Amém. Fica com Deus, tá? Obrigado pela participação. 1h03, 1h03. Vamos para mais uma participação. As perguntas vão chegando. São questões aí que às vezes a gente não está nem preparado, né? São perguntas que são dúvidas da população. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem fala? É a Edna Calisto. Ô, Edna, você fala do Ernesto Kiel, é isso? Isso. Pois não, Edna? Então, eu tenho
29 anos, 27 de carteira, me paguei 2 carnezinhos, né? E agora eu não consigo trabalhar mais porque eu estou muito doente. Então eu queria saber como que faz para a gente dar entrada com a aposentadoria, nem que for pelo LOAS. Bom, doutora Fernanda. Então vamos lá, ela misturou aqui algumas coisas. Vou desmembrar: aposentadoria, auxílio-doença, período de auxílio-doença e LOAS. São três pontos que ela falou na mesma pergunta. Sim. Aposentadoria, pelo que ela relatou, 29 anos de tempo de contribuição, 27 mais 2. Ela se encaixa na modalidade da aposentadoria da regra de transição pedágio de 50%. Faltava para ela se aposentar menos de 2 anos na data da reforma, 13 de novembro de 2019. Desse tempo que faltava, então aqui no exemplo que ela deu, eu estou aproximando para simular, faltava, por exemplo, 1 ano. 1 ano, metade disso, 6 meses. Então, ela conseguiria se aposentar pela regra de transição, pedágio de 50%, com 30 anos e aproximadamente 6 meses. Que eu estou fazendo, aproximando pelo que ela falou, que eu não sei as datas precisas, mas é por volta disso. Tá, então lá entra na regra de transição, consegue se aposentar? Consegue, pela regra de transição, pedágio de 50%. Só que nessa regra pega também o fator previdenciário, mas se aposenta. Esse é um ponto. Outro ponto que ela falou foi que ela está doente, etc. e tal. Ela pode solicitar o auxílio-doença, se ela tiver comprovação médica disso. O período do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele entra no cálculo da aposentadoria se intercalado. O que quer dizer isso? Se depois que a pessoa teve alta, teve pagamento. Então, imagina que ela solicita agora um auxílio-doença, ela seja afastada por 3, 4 meses. Depois desse afastamento, se ela tiver alta, se ela voltar a pagar no mês seguinte, valida esse período. Ou se ela retornar ao trabalho. Se tiver o pagamento posterior, o auxílio-doença é computado no cálculo da aposentadoria. Se não tiver o pagamento, não é computado. Isso é importante porque tem gente que perde 10 anos... 12 anos achando que automaticamente o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez já ia entrar no cálculo da aposentadoria. Ele só vai entrar no cálculo se tiver pagamento posterior à alta, na competência seguinte. Entendi. Então, quer dizer, teve alta e aí no mês subsequente houve um recolhimento. Aí ele conta. Isso, Senão, ele tem que pelo menos voltar um dia a trabalhar e contribuir. Se a pessoa ela trabalha na empresa e ela teve alta, ela não precisa se preocupar porque a empresa vai fazer o recolhimento, é a obrigação da empresa. Agora, a dificuldade é quando a pessoa paga o carnê, ela própria faz o pagamento. Se a pessoa estava pagando o carnezinho, recebeu o auxílio-doença, teve alta, o que ela tem que fazer? Comprar o carnê de novo e pagar... Pelo menos uma. Pelo menos uma contribuição até a competência do mês seguinte, até o dia 15. No mês certo, aí ela valida todo aquele período que ela recebeu. Entendi, porque ela não deixa de ser segurada. Isso, porque ela não deixa de ser segurado, mas também pelo fato de que a lei diz que para computar no cálculo do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez a contagem de tempo de contribuição tem que ser pagamento intercalado, e esse intercalado é entendido como intercalado com remuneração, muito com bem, valores pagos. E outra pergunta que ela fez foi sobre o LOAS, mas o LOAS é para quem não tem, para quem está em condições de miserabilidade, não tem a ver com a aposentadoria, para quem tem 65 anos de idade ou tem alguma deficiência e não tem renda na casa da pessoa. É uma outra hipótese, mas eu acho que no caso dela, ela não precisa chegar a verificar o LOAS. Ela já se enquadra na regra de transição pedágio de 50%, falta pouco para ela se aposentar. E se ela estiver doente, ela pode solicitar o auxílio-doença e depois, se tendo alta, pagar uma parcela para validar esse período. Obrigado, Edna, pela participação, viu, querida? Obrigada, eu agradeço muito vocês, viu? Muito bem. 1h08, tem mais uma participação. A Maria de Lourdes, o Manuel Francisco está aqui com a gente. Oi, Maria de Lourdes, boa tarde. Maria de Lourdes, está me ouvindo? 34044000. Alô, Maria de Lourdes. Alô?
Alô, quem fala? Alô? Quem fala? A Maria de Lourdes. Ah, chamo você, Maria de Lourdes. Tá. Dom Juan tava te procurando aqui, agora ele achou. Ah, tá bom. Tá. Pois não, querida? Filho, é que eu tô aqui assistindo rádio e eu tenho uma dúvida. Eu queria saber, assim, vamos supor, eu sou aposentada pela Previdência Funcionária Pública. Certo. E o meu marido, ele é pelo INSS. Eu queria saber assim, vamos supor, se acontecer alguma coisa com ele, eu tenho algum benefício dele, da aposentadoria dele, ou vice-versa? Pensão por morte, ela recebe do IPML. É tudo igual? Ela é aposentada pelo Instituto de Previdência Municipal e ele pelo INSS. A dúvida dela é o seguinte, por exemplo, se o marido chega a falecer, ela pode requerer a pensão por morte no INSS ou ele no IPML? Aí precisaria verificar os requisitos do regime próprio, mas perante o INSS, quem que trabalha perante o INSS? É o marido, né? Não, ele é aposentado no regime próprio, não é isso? Isso. Ele é aposentado pelo INSS, é isso? Isso. E você pela prefeitura? Isso. É isso. Se não tiver nenhuma vedação, não vi ali o regime próprio, mas eu acredito que nos dois teriam pensão por morte. Eu os creio dois também. são beneficiários? Sim, eu creio também, viu, Maria de Lourdes? Pelo INSS não há nenhum impedimento. E em relação a pelo menos a maioria das prefeituras, também não tem nenhuma vedação. Habilita-se nos dois. Nos dois, né? Nos dois. Dá para receber nos dois. Então, Maria de Lourdes, se acontecer alguma coisa, não tem problema nenhum. Você só vai ter dois benefícios, aí seria vamos supor, a sua aposentadoria pela prefeitura e o outro pelo INSS, a pensão por morte. Isso. Ou vice-versa também. Tá bom? Tá já. Obrigado, Diego. Imagina, querido. Eu adoro, eu fiz isso todo dia. Depois que eu me aposentei, minha filha, meu radinho fica aqui colado com você todos os dias. Coisa boa. Fica sempre ligado aí, viu? Falou. Obrigado, querido. 1h11. 1h11. Eu precisei reiniciar aqui o nosso sistema. Então, eu não sei se chegaram mais perguntas, mas enquanto isso a gente vai fazer o nosso intervalo. Mariana, por gentileza, me manda o último nome aí que eu não recebi aqui. Me atualiza aí, por favor, que precisei reiniciar, que estava travando demais o nosso computador aqui do estúdio. 1h11. Vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, quem fala? Eu sou Eliane. Oi, Eliane, você fala de onde, querida? Aqui do Jardim Florença. Pois não, Eliane? Deixa eu perguntar assim, eu trabalhei de empregada 3 anos numa casa, em 88, 85, entendeu? 93, pronto, resumindo. Nessa época não tinha o registro, mas agora eu estou com 25 anos de contribuição e estou com 58 anos. Se eu, acaso, procurar agora aos patrões que eu trabalhei antes, para mim acertar a aposentadoria, porque já era para ter aposentado com 60, agora que mudou a lei, então eu estou meio por fora. Eu poderia fazer isso? Você está com quantos anos agora, Eliane? 58. 58? Sim. 50? Então, igual eu falei, eu estou com 58 anos, mas eu já trabalhei, antes de ter essa lei de registro, aquela coisa toda, eu trabalhei para o pessoal aqui, né, de empregada sem registro. Nunca paguei, certo? Agora, eu estou com 25 anos, tipo, aqui, onde eu estou. Sim. Registro, tudo. E essa lei que era para 60, eu não sei se eu me encaixo na antes, se eu vou ter que ficar até os 62. Tá. Então, queria saber se eu posso procurar um dos patrões para, tipo, uma prova. Eu trabalhei, mas eu não assinei nada, eles também, é isso aí, vai depender deles também se eu puder, né? Tá certo. Ô, Eliane, baixa só um pouquinho o volume do seu rádio. Eu vou desligar o rádio, peraí. Só para não dar microfonia. Doutora Fernanda, okay. Talvez seja o caso do pedágio, né, o caso dela. Então... somando esses 3 anos ou não? Se somar esses 3 anos, vamos lá. Ela quer saber primeiro se ela pode chamar o patrão lá atrás e comprovar que pagou... Que ela trabalhou. Aí até o Dr. Michael pode falar alguma coisa sobre isso. Ela vai chamar de testemunha. A única coisa, esse pagamento, essas contribuições, elas já estão
prescritas. Eu digo assim, o INSS não pode cobrar mais do patrão esse valor que ele deixou de recolher. Só que vai ter um impedimento na parte prática do patrão querer vir fazer prova contra ele, mesmo sabendo que ele não vai precisar pagar para o INSS. Mas vamos lá, na melhor das hipóteses, se comprovar que teve o trabalho certinho e ela somar mais esses 3 anos, ela vai para 28 anos. 25, é isso? Mais 3, né? Para 28. 28 anos de contribuição. A contribuição dela cairia na regra também do pedágio de 50%. Faltariam de 2 anos, metade disso seria 1. Ela se aposentaria com 31. Ela está com 58. Mas só que daí teria que trabalhar mais 2, que aí ela poderia se aposentar. Os 3, né? Isso, contando se considerar é esses 3 anos, se considerar esses 3 anos aí da Eliane, ela poderia tentar a aposentadoria por tempo de serviço, com mais 2 anos trabalhados. Então daria 30 anos de contribuição, 60 de idade. Então o fator previdenciário 31, aí ela vai ter que ela foi para 28, certo? Então ela faltou metade de tem o pedágio, 2, né? Pedágio com 31. Deixa eu pegar o caso da Eliane aqui, vou até apimentar a doutora. A pergunta seria isso aí. Será que compensa ela pegar os 3 últimos anos lá atrás, por causa do fator previdenciário? Fator não, da base de cálculo que vai ser a aposentadoria dela, compensaria ela pegar os últimos 3 anos lá atrás? Ou compensaria já pela idade dela de 58, faltando 4 anos só para 62, nesses últimos 3 anos para frente, ela recolher um valor maior às vezes e se aposentar com um valor maior do que pegar os últimos 3 anos lá atrás? Que ela só vai se aposentar por idade. Por idade, isso, mas daqui 4 anos. Só que daí ela contribui mais e aposenta com mais. Na verdade, essa resposta tem que fazer um cálculo e verificar, porque não é só 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos que é a base de cálculo. Precisa saber de todo o período que vai envolver o cálculo da pessoa. Qual é o período? De julho de 94 até a data da entrada da aposentadoria. De julho de 94 até, por exemplo, daqui 4 anos a mais, por exemplo, vai somar e dividir e achar um valor. O que eu estou querendo dizer? Pagar 1 ano diluído de 94 até 2024, por exemplo, não muda muito. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Agora, vai influenciar o que ela pagou de julho de 94 até, por exemplo, o dia de hoje. Se ela pagou a vida inteira sobre o salário mínimo, um exemplo, e ela aumentar um pouco ali nos 4 anos, 4 anos diluído em todo esse período vai dar um pouco de aumento. Às vezes daí nem compensa ela aumentar, compensa ela continuar pagando. Só que essa resposta, continuar pagando o mesmo valor. Agora, essa resposta precisa só apenas olhando, fazendo cálculo de julho de 94 até a data em que ela for se aposentar. Mas essa pontuação do Dr. Marco é interessante, que bastante gente faz essa conotação. Se eu aumentar 1 ano, se eu aumentar 2 anos, 3 anos, dá para fazer? Tá, mas precisa simular o quanto a pessoa aumenta de valor e quanto ela receberia de aposentadoria. Sim. Tem 2 questões, viu? Eliane, você está me ouvindo? Sim, sim. Tem 2 questões. A primeira é ter uma dor de cabeça tremenda com essa questão desses 3 anos passados, né? E, inclusive pode até ter que ter uma demanda judicial aí para reconhecimento, enfim, isso vai dar um trabalho danado. Ou trabalhar mais esses 4 anos, né? Que seria o pedágio da aposentadoria por idade, e dar entrada na aposentadoria por idade mesmo, e contribuindo aí, se você contribui sobre o salário mínimo, contribuindo com a mesma questão aí para você poder aposentar por idade. Lembrando assim, que então é igual você disse assim, que daí vai ser muita dor de cabeça. Então, tipo assim, eu tenho 3 anos aqui, 2 anos ali, então era para eu ter aposentado, no caso, se eu estivesse trabalhando, 40 anos, 41. Como eu tenho 58, eu acho que está bem explicado para mim. Por quê? Porque senão vai ter muita dor de cabeça, então é melhor que eu fique onde eu estou, o que foi, e eu seguir então para frente, né? Eu penso que com 50 e quantos anos? 62, né? Isso. E esperar esses 4 anos então. Isso aí. É mais tranquilo, porque às vezes uma demanda judicial vai levar mais tempo que isso. Isso. Tá bom? Brigadão, era a minha dúvida. Obrigado, Eliane.
Boa tarde para vocês, fica com Deus. Boa tarde, Valeu. beijão. Obrigado, querido. 1h19. Vamos só para mais uma participação nesse bloco, depois a gente vai para o intervalo. Vamos falar com o João, lá do José Cortez. João, você está por aí? Boa tarde. Isso aí, olha. Tudo bem, João? Tudo bom. Pois não, querido? Eu estou no auxílio doença tem 5 anos, né? E eu queria ver se dava ter condições de aposentar por invalidez ou o que tem que fazer. Eu já recebo já. Tá. Eu acho que a dúvida dele é uma dúvida que muita gente tem, que as pessoas acreditam que a aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria definitiva. Ela não é definitiva, que é o que ele está dizendo assim, eu recebo auxílio doença, tem como aposentar? Eu entendo o que ele está querendo dizer por trás, assim, tem como eu parar de fazer a perícia e ter algo definitivo? Transformar o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, o que implica? Implica um acréscimo no valor do benefício de 9%, porque as alíquotas são diferentes. O auxílio doença alíquota de 91% e o auxílio doença 100%. Tá. Porém, a aposentadoria por invalidez também não é definitiva. O INSS também pode chamar a qualquer momento para fazer perícia e cessar o benefício. A diferença é a incapacidade do auxílio-doença, que é temporária, e da aposentadoria por invalidez, não. Mas pode ser cortada. As aposentadorias que não são definitivas são as conhecidas por tempo de contribuição, a antiga por tempo de contribuição, por idade especial, mas não a aposentadoria por invalidez. Se o interesse do ouvinte for para não mais se sujeitar à perícia, não vai ter muita finalidade transformar esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Ô, João. Porque pode cortar. Agora, se for para aumentar o valor do benefício, ele pode, para ter esse acréscimo de 9%. Você tem quantos anos de idade? Tenho 71. 71. Por quantos anos você trabalhou com carteira assinada na sua vida? 18 anos. 18 anos. Então vamos lá. Se o senhor tem 71 e trabalhou 18 anos, o senhor, em tese, se tiver tudo certinho, já tem direito à aposentadoria por idade. 65 anos de idade. Sim. E os 15 de contribuição, o homem. Aí, nesse caso, a aposentadoria por idade para o senhor seria uma aposentadoria vitalícia em que não precisaria passar por perícia. Tá bom, João? Então, mas eu não faço perícia. Não faz perícia? Mas como o senhor recebe auxílio-doença sem perícia? Direto. Então, mas espera aí. Desde 2015. Desde 2015. Então o senhor está aposentado por invalidez, é isso? Mas não vem carta para mim. Eu recebo direitinho, tem todos os direitos que o aposentado tem, mas só que não vem carta para mim aposentar. E eu não tenho direito de pegar um dinheiro no banco, você não tem. Então, porque assim, quando você recebe o auxílio-doença, de tempos em tempos, acho que a cada 6 meses ou 3 meses, depende do período que o perito determina, você tem que voltar no INSS, passar por perícia, ou ele prorroga o seu benefício, ou ele te dá alta, ou te aposenta por invalidez. Lembrando que essa aposentadoria por invalidez, ela não é definitiva. A qualquer momento, o INSS convoca os segurados para fazer uma nova perícia, para avaliar se ele tem condição de voltar a trabalhar ou não. Então, João, o que está acontecendo aí é estranho, porque se você está recebendo o auxílio-doença como auxílio, é uma coisa. Agora, como aposentadoria por invalidez, é outra coisa, tá? Porque, eu não sei, você falou aí que de repente você não consegue um empréstimo no banco, alguma coisa. Eu não sei se talvez há alguma restrição, até por conta desse chamamento para a perícia dos aposentados por invalidez. Eu não sei se é essa restrição ou não na questão financeira, mas você já faz jus, pelo menos pelo que você passou aí, a aposentadoria por idade. Você pode até requerer essa aposentadoria por idade. Agora, precisa avaliar certinho, ver toda a sua documentação, para ver se você recebe um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, tá certo? O valor seria o mesmo, certo? É, o valor de cálculo aí precisa ver, né, doutor Fernando? Precisa fazer o cálculo, cada um tem um benefício. Por exemplo, o auxílio-doença, a vantagem muito... Tem pessoas que gostam de ficar com o auxílio-doença, pelo período em que o INSS concede. Por que elas têm essa preferência? Porque o auxílio-doença não incide o fator previdenciário. No caso, que incide na espécie modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Só que aqui, no caso dele, a gente está falando de aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, antes lá da reforma, o fator previdenciário era opcional.
ou seja, só aplicava se aumentava, então, em tese, não teria esse prejuízo. E agora, com a reforma da Previdência também, a aposentadoria por idade, ela não vai ter, não tem o fator previdenciário. Entendi. Depende dos valores dele também, porque se for o salário mínimo não vai mudar em nada e ele vai ter um benefício vitalício, enquanto o outro é temporário. Tudo aqui depende do valor das contribuições dele, do cálculo em mãos, para dar a resposta precisa. Com certeza. Ô, João, tem que fazer um cálculo, tem que procurar um advogado aí que faça esse cálculo, o advogado vai fazer o cálculo e vai te apresentar a melhor forma aí para continuar, tá bom? Tá bom, então. Valeu. Um abraço para você. Valeu. Depois eu passo o telefone aqui da doutora Fernanda, se quiser bater um papo com ela, ela consegue verificar isso para o senhor também, tá bom? Ela liga nesse número aqui? Eu passo para ela aqui, acho que a gente tem o seu contato, eu encaminho, ela entra em contato com você, tá bom? Tá bom, então. Valeu, então. 1h24, a gente vai rapidamente para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em nome da Constrular, super desconto de 25% em toda a loja. Constrular pirou de vez. Isso mesmo, 25% de desconto em toda a loja. Você precisa de portas, janelas, gabinetes de banheiro, de cozinha. Vem para Constrular. Imperdível, super desconto de 25%. Só que tem que correr, porque a promoção vai até dia 31 de agosto, segunda-feira. É para fechar o mês de agosto com a casa nova. Chama aí no WhatsApp 98135-7732, 98135-7732, ou vá até a Rua Armindo do Tanque 222, pertinho da Praça Maria Buzolinho. O telefone é o 3441-9959, 3441-9959. Junto comigo também a Casa das Torneiras, chuveiros, aquecedores solar, metais sanitários, louças sanitárias, aquecedores a gás, reparos e muito mais. A Casa das Torneiras fica na Rua Santa Josefa, 336, na Vila São João, em Limeira. Ligue agora mesmo e solicite o seu orçamento sem compromisso. O telefone é o 3441-0104, 3441-0104. O WhatsApp é o 98781-9696, 98781-9696. Casa das Torneiras. Diego Medeiros. ZYK 506. Esta é a Rádio Mix AM 770 kHz, Limeira, São Paulo. Na internet, radiomixlimeira.com.br, com o aplicativo para Android e iOS. No YouTube, Rádio Mix Limeira, Mix AM, conectada com você. Você está ouvindo Mix Cidade, às 2 horas, programa Tarde Livre. Mix, conectada com você. Chegou a hora de aposentar? Não se preocupe, fale com quem entende do assunto. Há mais de 40 anos no mercado, prontos para melhor atender você. Somos especializados em benefícios do INSS, aposentadoria por idade urbana e rural, invalidez, pensão por morte, benefício assistencial e adicional de 25%, contagem de tempo e todos os tipos de revisões. Não fique na fila do INSS ou aguardando meses por uma resposta. Entre em contato conosco e agende um horário para ser atendido. Praça Toledo Barros, 185, primeiro andar, Centro, Limeira. Telefone 19-3701-1644. Constrular, a maior loja de portas e janelas com preço de atacado. Estamos com novidades, vários modelos de gabinetes de cozinha e banheiro em aço e também MDF. A pronta entrega. Chame pelo WhatsApp 98135-7732 ou venha nos fazer uma visita. Rua Armindo Tanque 222, próximo à Praça Maria Buzolim. Telefone 3441-9959. Imperdível. Toda loja com 20% de desconto. Corre pra cá! Mix AM 770. Rádio Mix. Alô pessoal, aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar.
Você não precisa sair de casa para falar com a BRK Ambiental. Use os nossos serviços digitais e evite circular pela cidade. Desta forma, contribuímos para evitar a proliferação do coronavírus. Por telefone, site, Facebook, você pode pedir segunda via de conta, consultar débitos e muito mais. Acesse brkambiental.com.br ou ligue 0800 771 0001. Relojoaria do Zezinho é quem tem mais presentes pra você. Relógio, joias, lindas pulseiras, sua aliança e seu anel. Relojoaria do Zezinho, há mais de 40 anos no bairro da Boa Vista. Rua 25 de Março, 365, 3441-7510. Relojoaria do Zezinho, o melhor presente pra você. Mix, 24 horas conectada em você. Farmácia Homeu Ervas do João Falcão. Desde 1979, vem manipulando os medicamentos homeopáticos, fitoterápicos, manipulações de formas majestais, com controle de qualidade e farmacêuticos presentes todo o período. Ao sair do seu médico, procure o João Falcão. Lá você vai encontrar todos os medicamentos com bons preços e total qualidade. Rua Conselheiro Saraiva, 106, Centro. Telefone 3441-8087. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, aqui na Mix. Roberta Maese, bate-papo com o ouvinte, as fofocas do mundo artístico, horóscopo do dia e notícias. Na Mix AM 770. Mix, conectada com você. Você pode ouvir o programa Mix Cidade através de seu aplicativo Rádio Mix, Facebook e YouTube. Boa tarde! Hora e 32 minutos, o João Martins, na hora que a doutora Fernanda foi responder, a internet dele travou, caiu, ele não conseguiu ouvir a resposta, ele está mandando aqui. Mas eu vou resumir, depois você pode até voltar ao vídeo, viu, João? Sobre a questão da contribuição aí desses 6 anos que faltam, tem que analisar com muita cautela isso daí, mas esse período ele não vai contar para a aposentadoria, já que a sua esposa tem 62 anos, você poderia até procurar o INSS e fazer essa contribuição à vista desse período que falta, mas ele não conta esse período de carência para os 15 anos de contribuição. Então, resumindo aqui, não adianta você procurar o INSS nesse momento e tentar pagar logo que abrir. O certo é você contribuir esses outros 6 anos que faltam, dos 9 até os 15, né? Que aí esse período é contado como período de carência e provavelmente ela vai aposentar por volta dos 68 anos de idade, tá bom? Para completar esses 15 anos. Porque senão você vai arrumar mais dor de cabeça, você corre o risco de depositar um dinheiro no INSS, ele reconhecer como apenas um mês, e mesmo que reconheça como esses 6 anos, ele não vai ser reconhecido os 15 integralmente, porque você perde esse período de carência, porque ele tem que ser pago à vista. Se ele é pago atrasado, ele não é reconhecido, tá bom? Vamos lá, o José Paulino Cavalcante está mandando boa tarde para o Dr. Maicon, mandando um abraço aqui. O Dr. Maicon está ali também atendendo o telefone. Nivaldo Pompeu também está aqui junto conosco.
Doutora Fernanda, tem uma pergunta aqui, 1h33. A Maria Inês do Morro Azul está perguntando o seguinte: Diego, eu tenho 54 anos, tenho 14 anos e 8 meses de contribuição, de carteira. Eu tenho um tumor na cabeça e um aneurisma. Eu conseguiria aposentar por esse motivo? Descobri o tumor há 2 anos. Por motivo do tumor, eu perdi a audição do ouvido esquerdo e a visão do olho esquerdo também. Tá, ela vai ter que comprovar que essa incapacidade dela, ela está incapaz para o trabalho. Ao que ela está relatando, aparentemente sim. Vai solicitar o pedido e passar pela perícia e verificar se concedem ou não. Ali no caso, nosso doença ou aposentadoria por invalidez. Mas é sempre fazer o elo entre a incapacidade com o trabalho, a profissão dela. Incapacidade por mais de 15 dias ou o trabalho de forma habitual. Mas o que ela está falando, aneurisma, fala, visão, então, aparentemente, ela não está em condições de exercer a atividade que ela fazia, mesmo Sim. eu não sabendo qual é a atividade. Tá certo. Então ela pode... Acredito que sim. Ela pode, por exemplo, requerer o auxílio-doença, por exemplo, e posteriormente isso se transformar numa aposentadoria por invalidez, ou até mesmo depois, se ela conseguir voltar a contribuir. Quanto tempo ela tem? Ela tem 14 anos, se bem que ela não tem a idade ainda, né? Ela tem 14 anos e 8 meses. Isso, uma saída para ela, se por acaso ela conseguir o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ela tentar isso, receber nesse período, e quando ela tiver 62 anos de idade, ela já tem quase 15, né, de contribuição. Quase 15 e 54 de idade. Aí, quando ela estiver lá na frente de 62, ela solicita uma aposentadoria por idade com os 15 anos que ela já tem, quase tem de contribuição, falta um pouquinho. Porque ela pode, inclusive, até contribuir esses 3 meses aí. Isso, 3, 4 meses, né? Daí faltaria a idade para completar os 62. Então, assim, a aposentadoria por idade para ela lá no futuro está quase garantida. Faltam só contribuições de alguns meses. E nesse período ela pode tentar o auxílio-doença ou aposentadoria de invalidez por conta do tumor, do aneurisma, dessas dificuldades na fala, perícia, e nesse momento recebendo esse benefício. Se ela vier receber, lembrando aquilo que eu falei, se algum dia ela tiver alta, ela vai lá e faz o pagamento imediatamente após a alta para validar esse período que ela recebeu para computar na aposentadoria. Digamos que ela tivesse 61 anos e faltasse 1 ano aí para ela se aposentar e ela recebe auxílio-doença. Durante o recebimento desse benefício do auxílio-doença, ela pode contribuir lá com o carnê para completar esses 15 anos e dar entrada na aposentadoria por idade? Não, porque ela está recebendo o benefício, ela não vai fazer contribuição. Até porque o auxílio-doença, a pessoa é proibida de trabalhar. Sim. Tá? Então, ela não pode pagar, por exemplo, como contribuinte individual, que ela vai estar se... Está dizendo que ela está trabalhando. Ao contrário, Aí pode cessar até o benefício, ser considerado como fraude. Ela pode pegar, então, e pagar como facultativo? Nesse período que ela estiver recebendo... Também não, né? Não, aí o que pode quando acabar, se ela se ela pagava o carnê, aí ela vai e faz o pagamento para validar esse período. Por exemplo, o valor do benefício dela, do auxílio doença, vamos já que é um salário mínimo, vai computar como se ela estivesse trabalhando, como se ela estivesse contribuindo sobre aquele valor, como salário de contribuição. Digamos que ela completasse a idade, vamos dizer que ela esteja recebendo auxílio-doença e hoje completou a idade, porém não tem o período de 15 anos de contribuição. Ela pode requerer essa aposentadoria por idade, esse período do auxílio-doença vai ser computado para critérios aí do tempo de contribuição, um mínimo de 15 anos da carência? Aí tem divergência, se ele vai entrar como carência ou não. Mas, a priori, ele não vai entrar como carência. Entendi. Ele vai entrar como, por exemplo, porque para tempo de contribuição... uma aposentadoria por tempo de contribuição, a antiga chamada aposentadoria por tempo de contribuição, homem 35, mulher 30 anos. Tá, só que tempo de contribuição, quanto disso precisa de carência? 15 anos, 180 meses. Sim. O que é a carência? O tempo de pagamento pago em dia. Então, um exemplo,
Uma mulher precisa ter 15 anos de tempo de pagamento em dia. Desses 15 anos, podem ser tempo de serviço, não precisa ser o próprio pagamento. Exemplo, roça, insalubridade, está se aumentando o tempo, mas não é o tempo, o pagamento por si só. O que eu estou querendo dizer? Que o auxílio-doença, ele não vai entrar ali na carência dos 15 anos. Mas também não compensa, Diego. Se ela está recebendo auxílio-doença, mesmo que ela complete 62 anos, o valor que ela vai receber como aposentadoria é menor do que o auxílio, talvez. Então compensa ela continuar recebendo auxílio, e o dia que findar o auxílio, ela faz posteriormente uma contribuição somente. Sim, entendi. Para validar todo esse tempo, aí ela entra com a aposentadoria, porque daí já vai dar mais do que os 15 anos e ela vai já ter a idade para isso. E ainda completando aquela me informa, faz 20 anos que ela não contribui. Faz 20 anos, aí já... Então, peraí, auxílio-doença, ela tem que voltar a pagar, para ela readquirir a qualidade de segurado, ela tem que pagar por mais 6 meses, para depois de 6 meses ela levar a documentação dela ao médico solicitar o pedido. Agora que ela porque a doença não pode ser pré-existente. Sim. Então, o fato seria, ela poderia contribuir com o carnezinho, com o GPS, ou com o microempreendedor individual, se for o caso. Hoje ela diz que ela trabalha em casa. Ela trabalhou por 20 anos no comércio sem registro. E hoje ela trabalha em casa. Então, ou ela contribui com o carnê, ou ela contribui como microempreendedor individual. Por pelo menos 6 meses, aí ela pode, com toda a documentação, requerer o auxílio-doença. Isso, só uma observação. Se ela vai solicitar isso daqui 6 meses, para ela não levar os documentos médicos que ela tem hoje, daqui 6 meses. Então, ela vai juntar a prova de que a doença dela já existia antes de ela ter solicitado o benefício. Então, ela só vai poder levar a documentação médica dela depois que ela readquirir a qualidade de segurada. Ou seja, daqui 6 meses, aí ela faz novas documentações médicas, novos exames e leva dali para frente. Do período para trás, ela não mostra isso para o INSS. Não mostra, porque senão o INSS vai negar que é doença pré-existente. Isso, vai entender que é uma fraude, que ela pagou só para poder ter direito de receber o benefício. Muito bem. 1h41. Tem mais alguém na linha? A Edna, novamente, do NSQ, é isso? Edna, boa tarde. Boa tarde. Pois não, Edna? Minha vizinha, eu sou a vizinha dela, ela ligou aí, mas ela tinha outra dúvida para tirar. Podia informar ela alguma dúvida? Claro que pode. Como é que é seu nome? Edna, eu liguei, mas eu esqueci de informar que eu pagava R$ 49,90, né? E eu paguei 2 carnezinhos e mais 2 folhinhas de um outro que de 2019. Se eu continuo pagando esse carnezinho de 2019, eu pagava R$ 49,90. E agora, quanto que eu teria que pagar? Porque daí subiu o salário da epidemia. Agora, não sei se eu contribuo com o R$ 49,90 ou se é mais. Peraí, em 2019... Ela deve estar falando do meio, porque 40 e pouco... 11%, o salário mínimo hoje é 1.045. 11%, o menor alíquota que tinha, sempre foi 11%. Ou 5% para o simples, ou o MEI. Se ela pagava em torno de 49 em 2019, era mais ou menos o valor do MEI. Do MEI, eu né? acredito. Pode ser. Porque a alíquota de 11% não é esse valor. Ô Edna, Oi. Quem é que fez esse carnezinho para você pagar? Esse carnezinho eu fiz, eu liguei no 365 e daí a moça lá colocou o código de pagamento, explicou tudo para mim. Tá certo, então não deve ser a MEI. Assim, ou também paga 5% a dona de casa que tem cadastro no CAD único. Eu não sei pode ser que seja isso. É o caso dela. Eu tenho. Então é isso. E a senhora é dona de casa? Eu não trabalho mais porque eu tenho até a carta de trabalho, da médica de trabalho. Eu tenho convulsão, sabe? Bastante coisa. Tá certo, então quer dizer... 5% do salário mínimo, se for esse o caso da senhora. Se for esse o caso, é só pegar 1.045 e encontrar 5%. E aí é esse valor que a senhora tem que pagar no ano de 2020. É quanto mais ou menos? 52,25.
52,25, Edna. É que ela disse que em 2019 você parou de pagar, foi isso? Isso, porque eu fui no advogado, ela fez a contagem da carteira, e daí ela falou para mim que o Bolsonaro tinha desconsiderado os carneiros, senão por isso que eu parei de pagar. Então, agora eu queria voltar a pagar, porque, né, eu tô doente, tô precisando de, né... Tá certo. Então, aí a dúvida dela é se ela continua pagando esse carnê de 2019 ou se ela paga... Em 2019 ela vai ter que pagar agora, 2020. A competência, ela sempre paga, por exemplo, até o dia 15 do mês para trás. Ela vai pagar... Nós estamos em agosto, então até o dia 15 de setembro, a competência é de agosto. Tá certo. Ela vai voltar a pagar para o próximo mês. E aí analisando o salário mínimo vigente, então. Vigente, de então, cada ano. Edna, você tem que pagar sobre esse salário mínimo que está agora, vai dar 52,25, é isso, doutor Michael? Isso. Muito bem, então é esse o valor, mas qualquer dúvida também você pode ligar no 135, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigado, querida, obrigado pela participação. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se vai dar tempo da gente reproduzir todas as perguntas. O Gilberto está perguntando aqui o seguinte: boa tarde, Diego, e a todos. Me esclareça sobre o pedágio, né? É que eu tenho que dar uma traduzida aqui, porque o tradutor ele vai completando aqui, enfim. É sobre o pedágio. Tenho 64 anos, 27 anos de recolhimento, estou pagando um valor de 50, pois estou no Bolsa Família, que deve ser isso aí também. Me aposento com 65. Ele pergunta aqui, né? Acho que me aposento com 65, ou seja, ele tem 64 anos de idade, 27 anos de contribuição e ele paga aí, acho que 5% aí, que deve estar pagando R$50 aí do... 27 anos de contribuição, tá, vamos lá. A única regra que eles se encaixaria seria o pedágio de 100%. O que é o pedágio de 100... Peraí, ele tem... Qual a idade dele? 64. Ele pergunta se com 65 ele consegue se aposentar. 64, quantos anos de contribuição? 27. Ah, tá. Não, eu ia falar do pedágio de 100%, mas se ele já vai completar 65, não tem cabimento. Basta ele completar os 65 anos de idade, que os 15 anos de contribuição ele já tem, vai ser que vai chegar primeiro. A outra hipótese seria o pedágio do tempo que faltava. Mas de 27 até 35, faltaria esses anos. 3 anos mais 3, né? Isso, e mais esses 6 posterior, então mais 12. Vai faltar um para ele se aposentar. Se ele está com 64, Sim. ano que vem ele faz 65, já tem os 15 anos. A primeira hipótese, o primeiro evento que vai chegar na vida dele de aposentadoria vai ser aposentadoria por idade, na modalidade aposentadoria pela idade pela mesmo, idade, 65. Ele se encaixa até em outras regras. Hoje que a vai regra, demorar mais. Hoje essa ele. regra seria idade mais 30 anos de contribuição? Qual regra? É a que eu ia falar, pedágio de 100%? Isso, Pedágio de 100% ela é assim, isso. Idade mais tempo de contribuição. Na regra de transição, pedágio de 100%. As duas idades são fixas, não aumentam. Qual é a idade? Mulher, 57 anos e homem, 60 anos de idade. E cada um deles, 30 ou 35 anos de contribuição. E pagar metade do tempo que faltava para atingir. Então, vou pegar um exemplo fácil. Uma mulher, pedágio de 100%. Uma mulher, se ela faltava, tinha 27 anos, faltava, por exemplo, 3 anos para chegar nos 30. Sim. Tá? Então, como que ela se aposenta nessa regra? Ela vai faltar esses 3 anos e vai pagar mais 100%, igualzinho, mais 3. Mais ela vai 3. se aposentar com 33. Tem que trabalhar mais 6 anos. Isso, nesse exemplo. Isso que é 100%, paga. Sim. Isso, só que tem uma idade mínima, que é 57 para mulher e 60 para homem. No caso do Gilberto, seria 35 de contribuição, então? Ele teria que pagar o que falta até os 35, mais o pedágio. Mais 100%. Então, isso daria vai dar muito mais. 16 anos. É muita coisa. Eu vislumbrei essa hipótese, mas aí quando falou a idade, não faz nem cabimento, porque ele
Mais um ano ele aposenta. Ele já se aposenta. É Então, a hipótese mais rápida para ele. Gilberto, mais um ano você consegue se aposentar por idade, tá bom? E aí, aposentadoria por idade, aí não entra o fator previdenciário. Não, aposentadoria por idade não entra o fator previdenciário. Muito bem. A Helena Almeida está perguntando aqui o seguinte: Diego, boa tarde, pago o INSS como autônoma há 8 anos. Se nesse tempo eu fico doente e comprovar, tenho direito de me afastar? Eu pago 5% do salário mínimo. Helena, pode, né? Pode, se ela comprovar, passar na perícia e que ela está incapaz, ela está fazendo pagamento. Você está na condição de segurada, viu, Helena? Muito bem, a Maria do Parque Poli está perguntando aqui o seguinte, vamos ver. Boa tarde, eu tenho 56 anos e trabalho numa empresa, já contribuí mais de 25, já posso dar entrada na aposentadoria? Tem 56 anos de idade, está trabalhando ainda, e tem 25 anos de contribuição. Ainda não, ela vai ter que completar alguma das regras de transição. Para a idade falta 4 anos, correto? É que para a idade, hoje, a aposentadoria por idade já não é mais 60 anos e meio, que vai aumentar 6 meses por ano até a idade da mulher chegar em 62 em 2023. Então, na verdade, faltaria 6 anos para a idade aqui dela e 25 anos, o pedágio 100% aqui daria 10 anos, então... E qual é a idade dela? 56. E ela tem que, no pedágio... Aí sim. É que no pedágio de 100%, a idade da mulher, ela tem que completar também os 57. Aí daria... Mas ela já vai ter completado nessa completado, porém, levaria mais tempo, 10 anos aí, contra 6 por idade. Então, Maria, pelo menos mais 6 anos de contribuição para você se aposentar por idade, tá bom? Só que lembrando que ela já tem os 15 anos pago, não é isso? Tem 25 anos já. Pago, então, a aposentadoria por idade, mesmo se ela parar de pagar, ela já está garantida. Sim. Se não pagasse mais nada... ela já precisa completar a idade, chegar à idade, mas ao chegar à idade, o tempo ela já tem. Mesmo se acontecer alguma coisa e ela parar de trabalhar, contribuir, ela não precisa ficar pagando até o dia da aposentadoria. Isso. O único risco é que, por exemplo, você perde a condição de segurado para o auxílio-doença. Muito bem. Tô ficando bom nisso aí já. A doutora Fernanda está ensinando a gente, doutora. Tá, estamos aprendendo aqui. Mas, Diego, uma coisa que me preocupa. As pessoas, elas querem se aposentar. Só que o problema maior de quem é aposentado, isso a gente vê na prática, quem já tem uma experiência pode dizer, que é muito importante às vezes a gente não só se aposentar, mas tentar se aposentar bem, com um salário um pouco maior do que o mínimo. Por quê? Porque a idade chega, os problemas vêm, os remédios batem a porta, as dificuldades. Às vezes um salário mínimo nos dias de hoje, para um aposentado, às vezes é muito pouco. Então essa cautela na hora de se aposentar, tentar às vezes contribuir um pouco mais, se aposentar às vezes 1 ou 2 anos mais tarde, para que você pegue uma previdência aí, uma aposentadoria com um valor um pouco maior, às vezes é mais importante do que somente se aposentar. Porque às vezes com 60 anos a pessoa está saudável, está muito bem. Mas quando chega nos seus 70, 75, 80, talvez um salário mínimo diante das dificuldades que a vida nos impõe é pouco. Então essa cautela, essa visão também é importante, até para o futuro. Porque hoje a pessoa está bem, não precisa. Mas quando ela cai às vezes aí necessitando de medicação, cuidados especiais, é muito difícil. Muito bem. 1h52, 1h52, está boa colocação do Dr. Maicon, porque claro que nem todo mundo consegue, às vezes porque isso demanda, doutora Fernanda, tempo, período e valores de contribuição. Antigamente era 80% das contribuições, agora é 60%, é isso? Antigamente, agora, na verdade é assim, antigamente somava e dividia, fazia uma média de julho de 94 até a data da entrada do requerimento, até a data que a pessoa pediu aposentadoria. De julho de 94 até a data se mantém ainda, mas antigamente havia um chamado descarte das 20% menores contribuições, por isso que se fala 80%. Hoje não tem mais esse descarte, hoje é 100%, ou seja, soma e divide as maiores e as menores contribuições e vai chegar nessa média. Isso é um primeiro ponto. Antes tinha a média era só das 80% maiores contribuições, hoje em dia
soma e divide tudo. Não tem mais o descarte das 20% menores contribuições. E mudou também o coeficiente, que passou a ser 60% dessa média, mais 2% do que ultrapassar 15 anos para a mulher, para cada ano, e 20 anos para o homem, para cada ano que ultrapassar os 15. Para isso vai Se beneficiar passar mais 10 anos, quem por trabalhou exemplo, mais. o coeficiente vai ser 80%. Aí vai simular o caso específico da pessoa. Mas antigamente era 100%. Agora ele parte de 60%, aumentando 2% para cada ano que ultrapassar. Ou seja, 15 para a mulher e 20 para o homem. Caiu bem o valor da aposentadoria. Caiu, nossa, muito drasticamente. Caiu. Porque você vai pegar 100, todo o teu período, vai tirar uma média, e dessa média ainda vai cair para 60%. Ou seja, vamos pegar aí, o cidadão somou a média, deu 2.000. 60% de 2.000, quanto é? 1.200. Ou seja, você contribuiu, 100% você receberia 2.000. Aí, vamos dizer que você trabalhou por 30 anos. Aí vai pegar esses 15 anos a mais, com 2%, é 60 mais 30, dá 90% da contribuição. O que as pessoas falam é a verdade, né? Você pode contribuir com o teto a vida toda, quando você vai se aposentar, nunca vai dar o teto, né? Nunca dá o teto. É difícil, né? Isso eu já até comentei uma vez, que o próprio índice que corrige a aposentadoria, ele não chega no teto. A pessoa paga a vida inteira no teto quando ela vai se aposentar. O índice que traz aquela correção de 94, 95, 96, enfim, qualquer data que seja, não bate com o teto. Sim. Sempre tem uma defasagem. E aqui eu não estou falando do fator previdenciário, Nada. de coeficiente, de alíquota, de nada. Estou só falando apenas de índice de correção. Na mais perfeita contribuição do... Não dá o teto. Não dá o teto. Caramba. Só paga o teto, ela não recebe o teto. Acaba beneficiando, entre aspas, né, que não seria um benefício, mas aquela pessoa que contribuiu sempre com o mínimo, que vai receber o mínimo, não tem como receber menos de um salário mínimo, porém quem contribui mais não recebe com o teto, né? Então é complicado. O INSS está aí, enfim, né? Não dá para a gente saber o que vai acontecer amanhã, mas tem muita coisa ainda, muita água para rolar. Agora, o que vier primeiro para você, entra com o pedido de se aposenta, é melhor. O que a pessoa pode fazer também é, se chegar uma coisa importante. O Dr. Michael falou, e isso tem que ser analisado, verificar qual é o melhor momento da concessão da aposentadoria. Às vezes, em torno de 1 ano, 2 anos, ela vai receber um benefício maior, compensa ela esperar e aguardar aquele benefício, para ela receber mais financeiramente. Quando vai fazer a simulação, o advogado, o especialista, já faz os 5 cálculos, as 5 regras, e dá para verificar o ano e o valor de cada uma dessas regras e apresentar para a pessoa qual é o ano mais próximo e também qual é o valor maior, porque às vezes coisas de 1, 2 anos pode ser que o valor seja bem maior de aposentadoria e compensa aquela pessoa esperar para aposentar assim de uma forma melhor. Então, todos esses entrelaços têm que ser analisados muito bem, para fazer um bom valor financeiro. Muito bem. Para ser igual ao Dr. Maio, que vai se aposentar como um juiz do STJ. Qualquer coisa a gente pede empréstimo para o Dr. Maio. Ah, sim. Vai se aposentar com quase 40 mil reais aí. Que bom, Só Dr. isso? Maio. Muito pouco. Não, isso é o valor do benefício, fora as regalias. Quem sabe, né? Fique tranquilo. Sonhar não custa, né? Sonhar não paga nada. Não paga. Dr. Marco, até segunda-feira. Um abraço a todos. Um abraço ao Zé, que me mandou um abraço aqui. Grande Zé Luiz, um abraço para todos aí, né? E próximo estaremos aqui de novo. Sim, eu só quero fazer um alerta aqui que durante todo o programa o Gustavo fica falando, atrapalhando. O Gustavo me aqui. Atrapalha aqui, tá? Eu não ia fazer essa crítica, mas já que você aproveitou, o Gustavo está aqui do meu lado, não para de falar, rapaz. Pergunta isso, fala aquilo. Pois é. Falando demais, viu, Gustavo? Muito bem. Fala pelo menos um boa tarde. Boa tarde a todos. Só dando uns toques pro Dr. Michael. Muito bem. Tem que... Tava orientando o Dr. Michael ali na aqui. tese que ele estava desenvolvendo. Sim. Ali. Pergunta isso, pergunta aquilo. Tese Candy. Muito bem. Certo. Doutora Fernanda, obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa.
Obrigada, eu que agradeço a vocês e a todos os ouvintes. Um abraço, fiquem todos com Deus. Muito bem, 1h58, o programa está chegando ao final. Amanhã tem mais Mixidade aqui na nossa Rádio Mix. Está chegando a Roberta Maese e o Tarde Livre. Na sequência tem o Mazola com o Parada Sertaneja, segunda edição. Um beijo para você.